Hoje a liturgia, ela nos convida a dar um passo, aprofundando dentro do nosso coração o verdadeiro sentido do caminho ao qual nós estamos percorrendo, que é este caminho da Quaresma, este caminho de conversão. E hoje é o próprio Jesus quem 2 vezes vem dizer: é necessário converter-se. Converter-se para quê? Para não perecer do mesmo modo. Agora, meus irmãos, não quer Jesus de modo algum colocar em nós um medo, não é isso, mas Ele quer nos apresentar uma verdade. Existe só um caminho para encontrarmos a via da salvação, embora o mundo diga tantas outras coisas. Por isso Ele nos apresenta um olhar de Deus que é misericordioso. Como nós cantávamos no Salmo, o Senhor é bondoso, Ele é compassivo. Jesus nos ensina, por meio desta parábola, que o Senhor continua dando-nos tempo, mas este tempo se finirá, ou seja, este tempo terminará, este tempo acabará, e nós precisamos estar prontos e cheios de frutos. Agora, o Senhor tem cavado ao redor da nossa vida. Quanto bem Ele não tem semeado, quanto adubo Ele não tem colocado em nós, tem nos adubado por meio da palavra, por meio de pessoas que estão ao nosso redor e que são pequenas luzes que nos ajudam. No início desta missa, uma pessoa dizia, falando do seu sogro, falando do seu pai, e apresentava tantas coisas bonitas que essas pessoas expressam como a sua vida. São também para nós adubo, são para nós motivações que nos ajudam a perceber o carinho de Deus que vem ao nosso encontro de tantos modos diferentes, porque deseja realizar em nós o plano da salvação, porque não quer nos ver, nenhum de nós, com as mãos vazias, presos no desespero, na insegurança, no medo, mas quer nos ver carregados, como a imagem desta figueira, carregada, cheia de frutos. Agora, o Senhor tenta, o Senhor faz, Ele continua fazendo, Ele estende a sua mão, Ele vem em nosso auxílio com a sua misericórdia, e nós precisamos acolher esta graça enquanto nós temos a oportunidade. Nós não podemos vir aqui na igreja, meus irmãos, como telespectadores que estão vindo diante de algo que contemplam, que olham, mas depois voltam para casa da mesma forma. Não pode ser assim. A vivência da nossa fé não pode ser para cumprir um preceito. Eu vou na missa porque eu preciso ir na missa no domingo, como quem tem que ajustar uma conta, como alguém que está devendo um favor e vem cumprir um favor. Não pode ser assim. Ou ainda alguém que vem para aproveitar e encontrar os amigos, ou ver alguma coisa diferente. Não, todas estas motivações, elas são inúteis para nós. Nós precisamos vir aqui como quem quer fazer um encontro profundo com Deus, não como quem vem simplesmente pedir coisas a Deus. Nós pedimos, e pedir também faz parte, reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer nada, mas a maior motivação é o encontro profundo com Ele, aonde nós queremos aprender de Deus, conhecer Deus e viver aquilo que Ele nos pede, viver aquilo que Ele nos exorta. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos uma passagem belíssima, que é o chamado de Moisés. Moisés estava pastoreando. Moisés, que nós conhecemos a história, foi aquele que foi já salvado no início da sua vida, quando todas as crianças estavam sendo assassinadas pelo faraó. A sua mãe o esconde, coloca dentro de um cesto, e esse cesto vai parar justo nas mãos da esposa do faraó, que cuida deste menino como fosse filho.
filho seu. Mas ele cresce e, vendo a injustiça que o povo hebreu sofre, tenta resolver a situação com as suas próprias mãos. Acaba assassinando um egípcio, foge então daquele lugar e se encontra em Madian, aonde casa e é pastor. E é nesta realidade, é neste contexto, a passagem de hoje. Agora, o que vai dizer? Diz aqui a Escritura que um arbusto prende fogo, ele pega fogo no deserto. Isso era uma coisa comum? Porque imaginem o calor que se faz no deserto. Quando as folhas começam a ficar secas, é natural que aquilo prenda fogo. Porém, existia um particular. Ela não se consumia. Aquele pequeno arbusto pegava fogo e não se consumia. E o que faz Moisés? Vai curiosar, vai ver o que está acontecendo. E quando ele chega ali, para sua surpresa, Deus fala: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. E talvez, meus irmãos, muitas vezes a gente vem na igreja assim, para curiosar, para saber o que está acontecendo, porque alguém disse, vai lá, ou às vezes a gente vem só no 7º dia, ou no batizado, ou alguma coisa do tipo. E quando a gente chega aqui, nós precisamos fazer este encontro, aonde Deus diz, assim como disse a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. E esse tirar essas sandálias pode representar para nós um despojar-se de tudo aquilo que nós trazemos em nós. Não é simplesmente tirar os sapatos, mas é de verdade tirar de nós aquele mundo de pensamentos que trazemos dentro de nós. É tirar de nós toda a agitação, é tirar de nós todas as nossas pretensões, todo o nosso querer, toda a nossa vontade, para acolhermos aquilo que o Senhor quer nos enviar. Diz a palavra que ele diz: Moisés. O Senhor viu Moisés. O nome de Moisés é claro. Deus conhece Moisés. Deus conhece cada um de nós. Ele conhece. Nós é que precisamos conhecer. E aqui ele se revela a Moisés como: eu sou aquele que sou. Eu sou. É aquele que faz. É aquele que fará. É aquele que nos acompanha. É o Deus libertador, que faz o quê? Olha para as nossas necessidades. Não é um Deus indiferente, mas é um Deus que olha para as nossas necessidades. Ele não faz tudo o que a gente quer, mas Ele olha para as nossas verdadeiras necessidades. E Ele tem compaixão. Ele estende a sua mão. Ele se aproxima. Ele dá um jeito para nos ajudar. E quantas vezes nós nos vimos em momentos de dificuldade e aparece alguém que nos estende a mão, que nos ajuda, que diz uma palavra que cai no nosso coração e nos dá força para recomeçar. É assim. E é bonito nós percebemos isso. Moisés sempre teve o desejo de ajudar aquele povo, mas ele não conseguiu, porque ele tentou sozinho. Quantas vezes você tentou sozinho? Até dentro da sua casa. Existem os problemas, você quer ajudar, você quer resolver, você está cheio de boas intenções, mas quando você vai, o que acontece? Dá tudo errado. Tudo aquilo que você dizia tentando ajudar, virou veneno para os outros e também para você. Porque nós muitas vezes tentamos sozinhos. Ele, quando tentou ajudar, acabou que levou uma pessoa à morte. Não era a intenção do seu coração. E quantas vezes a intenção do nosso coração é sempre de bem? Nós queremos resolver a intriga da nossa família, nós queremos ajudar, sem querer acabamos que tomamos partido de uma parte e a outra parte se volta contra nós, porque agimos partindo do nosso julgamento, das nossas emoções. Agora Moisés, ele volta, ele vai ao faraó, mas dessa vez ele não vai agir segundo aquilo que é o seu pensamento.
Ele vai agir segundo aquele que o enviou. E talvez seja assim, meus irmãos, que nós precisamos hoje voltar para a nossa casa, voltar para as realidades em que nós nos encontramos, não mais com os nossos pensamentos, com as ideias que nós temos para que as coisas melhorem, mas voltar como aqueles que recebem de Deus o envio, que são enviados por Ele. E porque são enviados por Ele, agora a credibilidade, a força da palavra não é mais a sua, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que liberta. Mas tudo tem o seu preço, tudo tem um caminho a ser feito. É um caminho que muitas vezes é árduo, é difícil. E é por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer para nós: é necessário perseverar, é necessário ficar atentos. Por quê? Porque este povo que foi libertado do Egito, este povo que tinha como, vai dizer a palavra, como se fosse uma rocha que dava de beber. Agora, não é que a rocha necessariamente caminhava com eles, não. Mas nós temos que entender no sentido metafórico, mas para dizer que mesmo no deserto não lhes faltou a água, mesmo no deserto não lhes faltou o alimento. Ou seja, Deus ali naquela aridez, naquela dificuldade, Ele continuou provendo para o seu povo. E aí São Paulo diz na segunda leitura, que o Senhor, Ele continua provendo para nós. Quem é esta rocha que nos dá de beber? É o próprio Cristo, que nos alimenta, que nos dá de beber, que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede. Mas São Paulo ele vai dizer para nós que nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes, mesmo diante desta fonte de graça, nós continuamos amarrados na murmuração das coisas que não saíram como nós queríamos. E é isso que São Paulo diz: não murmureis como alguns deles murmuraram, é por isso que foram mortos. Não murmureis. E essa morte não é a morte, meus irmãos, simplesmente a passagem desta vida para outra, mas é a morte eterna. É a morte eterna, porque muitas vezes nós ficamos amarrados ainda nas coisas que passaram, na murmuração, remoendo, e não damos espaço para acolher aquilo que Deus continua fazendo com a sua misericórdia. Talvez hoje você pudesse dizer, tantas pessoas talvez pudessem dizer: nossa, a minha vida nunca esteve tão difícil como hoje. Talvez alguém esteja se sentindo mesmo assim. Porém, nós precisamos ter uma certeza que se a dificuldade ela está grande, pode ter certeza que a misericórdia e o amor de Deus é muito maior, porque você está de pé. Você está de pé. E é isso que nós precisamos entender. E é por isso que São Paulo ainda vai dizer: aquele que está de pé, cuidado para não cair. E nós caímos como? Quando nós olhamos para as coisas e queremos questionar tudo. Questionar, mas por que isso? Por que comigo? E aí eu volto do Evangelho. Estes homens chegam a Jesus para dizer o quê? Olha, Jesus, aconteceu assim, o povo lá morreu, Herodes fez dessa forma. São as notícias que chegam. E quantas notícias nos chegam para nós todos os dias? Todos os dias. Agora o que faz Jesus? Ele entra naquela conversa? Não. Ele tira daquela situação algo que pode servir para nós. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós ouvimos uma notícia, alguém diz: porque aquela família aconteceu isso. A tendência humana é o quê? Mas também você viu, você sabia disso, você olha as futriqueiras e os futriqueiros, porque antigamente falava que era só mulher que fofocava, mas tem uns homens aí que misericórdia. Agora entra toda a futrica, entra toda a falação, e nós caímos nisso constantemente. Alguém vem dizer: você ficou sabendo? Aí já fala: mas você não sabe da metade do que aconteceu. Olha como Jesus nos ensina. Ele olha para a realidade e tira uma lição de vida. Vocês acham que eles morreram porque eram pessoas más? Numa cultura onde as pessoas pensavam que as dificuldades caíam só sobre aqueles que não eram agradáveis a Deus. Uma realidade onde se pensava que a riqueza era um sinal de bênção, de prosperidade, porque eram agradáveis a Deus. E
E o Senhor vai dizer: não, eu vos digo não, as coisas não são assim. E aí Ele nos convida a olhar para a realidade de dor e refletir sobre a nossa vida. Quando nós escutamos, aconteceu isso com aquela família, eu poderia pensar: e a minha família? Será que não está correndo o mesmo risco? Será que eu não preciso fazer mais alguma coisa para que isso não venha a acontecer a nós? Senhor, misericórdia daqueles que estão padecendo. É essa que precisa ser a nossa atitude, não é de condenação. Nós olhamos a nossa sociedade hoje, o Brasil, tão dividido entre esquerda e direita. E por que isso? Porque nós estamos inflamados, estamos partindo de nós mesmos. Meus irmãos, nós precisamos dobrar o nosso joelho e partir de Deus. E partir de Deus. Nós não somos de esquerda ou de direita, nós precisamos ser da verdade. Nós precisamos trabalhar pela verdade, não por ideais. Não por ideais. Às vezes nós defendemos um time, e eu não sei como os corintianos insistem em defender um time. Aqui a palavra vai dizer que São Paulo está sempre escrevendo aos coríntios, sempre exortando, sempre ensinando, e tem corintiano que nunca muda de vida. Misericórdia. Mas brincadeiras à parte, nós entendemos o que aqui, meus irmãos? Que existe algo que é essencial, e que Deus continua nos falando. Deus está nos alertando. Quando eu vejo uma tragédia que acontece, eu não devo perguntar por quê. Por que o Senhor deixou? Porque a nossa tendência é julgar Deus. Mas como Deus permite uma coisa dessa? Aquela pessoa tão boa, como que isso vai acontecer com ela? Nós queremos questionar Deus. E na verdade nós precisamos refletir sobre a nossa vida e mudar a nossa conduta. Porque o Senhor está dizendo: é necessário converter-se. É necessário converter-se. É necessário dar frutos. E os frutos precisam vir fora. A figueira normalmente só vem fora as folhas quando ela dá os frutos. Muitas vezes nós vivemos como essa figueira do Evangelho, que só tem folha, ou seja, que se mascara, que se reveste de uma aparência, mas dentro ainda não foi transformado. Precisamos dar fruto. O mundo tem fome, o mundo tem fome, o mundo tem sede. E quem deve dar de beber, quem deve dar de comer, somos nós. Somos nós, recebendo de Jesus, recebendo dele, dar ao mundo, para que todos possam conhecê-lo. Essa é a nossa missão. Ninguém vem aqui só para assistir. Quando a gente chega, o Senhor se mostra, Ele se dá e Ele nos envia em missão. Todos nós, cada um na onde está. A missão de mãe, pai de família, a missão do trabalho, a missão aonde está. Porque Deus olha sempre para o seu povo e Ele sempre há de levantar alguém que nos ajude a caminhar na verdade. Ele levantou Moisés, mas Ele continua levantando hoje homens e mulheres de fé. Ele te levantou na sua casa. Não é por nada. É para que de fato você possa levar esta palavra de libertação, esta vida verdadeira que só em Cristo nós temos. Que o Senhor nos ajude e que nele nós possamos descobrir a beleza de dar frutos. 30, 60, 100 por um. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.